Mas por causa de tudo que estava a suceder. Agora só a esquerda é que tem razão. A esquerda, mas quem é a esquerda? A esquerda é que tem a verdade. Isto eram os donos do regime. Quem me falava eram os donos do regime. Eram os donos da tinta. E que estavam a ver o perigo de que estava a chegar a hora da justiça, que ainda não chegou, mas de uma luta exacerbada pública e pela igualdade. E lembro muito bem que aquilo foi proibido. Foi proibido do ponto de vista cívico, do ponto de vista político, e também foi proibido pelo administrador apostólico, visto que o bispo do Porto estava no exílio, onde comeu batatas e castanhas ali durante 10 anos, regressando só ao Porto em 1969. E depois havia uma outra coisa que me chocava. É que o Frei Bento não dizia, para o nosso grupo vêm os católicos. Ele nunca pediu o cartão de identidade a ninguém. Nem perguntou se era por Salgueiros, um grande clube, de que eu gostei sempre, Salgueiros, ou Boa Vista, de que eu gostei, que sou filho do Porto, ou do Porto. Será talvez o maior do ponto de vista afetivo, mas para outros, com certeza, não distinguiria entre um azul e branco e um vermelho de Lisboa ou de um verde. Ele não olhava a cores, ele não olhava a clubes, não olhava a sindicatos, não olhava a nada. A sindicatos na defesa, mas eles ainda não vigoravam entre nós. O que me chocava era este espírito ecuménico. Eu posso ver aqui, há dias ao ler, o julgamento do Joaquim de Andrade, e acho que o Frei Bento tem as culpas, não neste julgamento, mas na defesa deste lutador pela liberdade e pela independência da Angola. Foi sacerdote, depois abandonou a opção pela liberdade. Descobri, tendo lido este livro, dando-me também com o advogado, o Mário Bruxado Coelho, vinha descobrir, isto tem de dada de Frei Bento, aparecem aqui, isto é, como testemunhas e fontes de homenagem por um assassino, um dito assassino naquela altura, os maiores teólogos do mundo. Estão aqui. Os maiores teólogos do mundo estão aqui. Fala aqui o Frei Bento. Mas estão aqui os maiores teólogos. Eu acho que foi ele que os indicou, desde o padre Rahner, o Schillebeck, o Metz, o grande Congar. Estão aqui, não os quero passar. E havia uma outra coisa. É que o Frei Bento, com tudo isto, as pessoas, o grupo das pessoas, mas ainda ia mais fundo, é que o Frei Bento escolheu sempre os excluídos, os presos políticos, a maior privação. Um tipo era perseguido mesmo dentro da prisão. Os presos, os ignorantes, os pobres. O Papa Francisco disse, bom, este mundo está mal. Parece que quem gosta dos pobres é o Partido Comunista e alguns cristãos. Qualquer dia deita no fogo. Mas foi isso que eu encontrei. E mais ainda, é que no meio destas escolhas que Frei Bento fez, ele também se liquidou. São os critérios do seu programa Serviço Cívico e Serviço Universal, é que o excluíram. Habitualmente, quem quer servir os excluídos sobe na vida. E subir na vida em Portugal é só uma coisa, é ter dinheiro. E a gente vê, quanto mais melhor. E qualquer jeito, ou qualquer orquestra, com todo respeito pela música que ouvimos, ou quaisquer trejeitos, sejam o que forem, quanto mais forem, e com pessoas interessadas, melhor, porque sobe mais rapidamente e em força, e os ganhos não há tempo depois para os contar. Ora, o Frei Bento, nesta atitude de defesa da liberdade e dos libertadores,
foi excluído por muita gente. Já o sabem. Eu até às vezes penso, não foi professor na Católica, mas fundou um curso na Lusófona. Não escreveu, porventura, não veio atacar ninguém em muitas folhas de couve, daqui ou dacolá, mas escreve todos os domingos num dos jornais de maior prestígio, mas com todo o respeito pelos outros, ainda que os jornais estão atingidos por grave doença e qualquer dia deixam de existir, porque o mandarinato e o setor capitalista não lhes interessa, como noutros setores. Escreve todos os domingos. Estas exclusões na pele são sinais de que aquilo por que se lutava não era para ter uma condecoração. Era para ser fiel às convicções que ele tinha e mantém, mas sobretudo para tentar ser eficaz e salvar pela promoção da justiça aqueles que foram excluídos desse programa. Descobri, aproximo do fim, descobri há dias, já que tinha vindo aqui, 2 citações que Frei Bento fez num curso que dirigiu em África. Ele escreveu, reparem até sobre a fé e o mundo cívico. Uma é de Majovec, por sinal tenho esta obra, Os Marxistas e Jesus. Pessoalmente, não. O coração de uma freira desconhecida que se dedica a uma criança incurável só poderia ser substituído por uma teoria da história, por um estúpido, um idiota, diz o Majovec. Pessoalmente não me traria grande desgosto o facto da religião acabar. Amanhã vão-me bater, vão dizer o que você esteve a ler. Mas se tivesse que viver num mundo no qual Jesus fosse inteiramente esquecido, então preferiria não continuar a viver, diz o Majovec. E depois uma outra citação do grande Eduardo Lourenço, em opção, número 97, março de 1978. Cada um de nós foi crucificado não por querer ser Deus, mas por ensinar o que era ser homem. 2000 anos passaram sem que esquecêssemos nem aprendêssemos a lição. E como sou bispo da Igreja, ainda que reformado, mais misericórdia devem ter por um reformado. Uma das questões do reformado é não ter emprego. É por isso que tudo aquilo que me vem calhar à mão, eu abocanho, ou na boca, abocanho, pronto. Ir lá ao Mira Clube, ao Espaço Mira, sim senhor. Lembro aqui o que disse, minhas senhoras e meus senhores, o que é que disse o Frei Bento a respeito do grande bispo Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix de Araguaia, lá no Cu de Judas, no nordeste do Brasil. E Frei Bento, e termino aqui, o que é que Frei Bento diz? E dizendo, nós vemos quais são as devoções deste homem. Ele até termina, querido São Pedro já o canonizou também. Querido São Pedro Casaldáliga, reza por nós. Depois também vão dizer, Frei Bento, reza por nós. Espero que façam isso. Mas agora eu termino só 2 períodos. Pedro Casaldáliga não adotou a teologia da libertação como um âmbito fácil. Escolheu-a como uma forma de vida e de atividade pastoral. E agora vejam qual era o programa deste bispo. Não, nada possuir. Querem ser bispos? Nada possuir.
nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Estamos no Brasil e este homem, o crime dele foi ter gostado dos pobres e lutar pela sua promoção. Quando foi nomeado primeiro bispo da diocese, converteu sua casa, pequena, rural e pobre, na sua sede episcopal, sede do seu povo, sobretudo dos mais desfavorecidos, camponeses sem terra, pobres, analfabetos e oprimidos por coronéis e políticos. Este é como servidor. O Frei Bento não quis dizer que os bispos eram assim. O que o Frei Bento quis dizer é que os bispos, se não são, é uma vergonha. Os bispos deviam ser assim. E a Igreja devia ser assim. É por estas e outras razões, tendo conhecido há 60 anos, meu Deus, não me cantem os parabéns a você, mas há 2 dias fiz 82 anos. Portanto, tenho razão, o Frei Bento tem menos um do que eu, 81. 85 já feito. 85, pá, ainda houve bem, pá. E por cima ainda houve bem, Isto que ele escreve é um programa da vida para os outros, porque é um programa da vida dele próprio. Mudar a cabeça, mudar o coração, eu acho que muita gente, que é verdade, eu conheço dezenas de pessoas que compram, e ele sabe também isso, há dezenas de pessoas que compram o público ao domingo só para ler Frei Bento. Experimentando, o Benfica tinha ganho na véspera e aproximava-se da recuperação dos pontos. Não interessa, o que a malta quer, ou outro clube qualquer que seja. O que eles querem era ler Frei Bento. Minhas senhoras e meus senhores, dou-lhes parabéns por trazerem ao vosso meio alguém que tenha a cara lavada. Muito obrigado. E a Sandra Tavares, aqui do Núcleo do Porto, da Associação Conquista da Revolução, para vir aqui, porque nós temos aqui uma surpresa para o Frei Bento, e antes dele falar, queríamos dar uma ofrendazinha, que é uma singelíssima, significa uma singelíssima homenagem ao nosso convidado, ao nosso querido convidado. Sandra Tavares, por favor. Eu é que tenho de ser mesmo breve. Porque depois de ouvir tantas coisas, até estou assim um bocadinho tolhido. É verdade. Agora, há uma coisa que eu devo dizer, que foi no Porto, em 1963, era eu assistente da Juventude de Cristo Rei, que era da igreja, o meu irmão disse-me, olha, agora tomas tu conta. Era ele que organizou, eu não organizei nada, mas ele já tinha tudo organizado. E depois eram jovens dos 14 aos 18 anos, alguns ainda estão aí muito vivos, e acontece que tinha um programa muito simples. Os estatutos foram feitos por eles.
eu só tinha a função de assistente. Era o primeiro grupo em Portugal, um grupo misto. Ao nível da Igreja Católica, era o primeiro grupo. O grupo da Ação Católica, Ação Católica masculina, Ação Católica feminina. Era o primeiro grupo misto. Era o primeiro grupo que se dava a si mesmo os princípios por que se dirigia, o regulamento, tudo. E havia uma reunião cada sábado. E depois organizavam-se eles para fazer as reuniões sobre os problemas do país. Foi por isso que aconteceu que os pró-associativos, os do Liceu, quiseram visitar uma exposição em que me fizeram responsável e eu não tive responsabilidade nenhuma, estava a pregar na bem posta. E uma semana, e quando cheguei, a exposição estava toda organizada. Nessa altura o José Carlos Marques, que era assim dos mais crescidos, e acontece que fizeram, a partir da Pacem in Terris, fizeram uma exposição em que todos os problemas do país, que era o mundo interroga o concílio. O concílio estava convocado e era uma forma de pôr de pé aquilo que eram os problemas a partir dos países todos, mas a partir aqui de Portugal. O jovem Portugal apareceu lá, ainda estragou um bocado e disse que aquilo, escreveu no jornal, já não sei como é que se chamava, mas era assim o jornal dos jovens pintores, era o Jovem Portugal. A gente a rir dizia os jovens pintores. E então acontece que foi convocada uma visita eram muito jovens todos, eram iniciais. Queriam uma visita oficial, os pró-associativos. Só que eu soube antes que a coisa ia correr mal. E então, para eles poderem fazer o número, disse-lhes que viessem por outro lado, entrassem por outro caminho dentro da exposição, vissem a exposição e cumprissem o seu número. Porque eu estava à porta e nessa tarde não abri a exposição. Porque ainda aquela praça estava limpa, não havia aquelas coisas que agora puseram lá no meio, e eram para aí 20 mil jovens. Era uma coisa impressionante. Só que os que eram mais agitados eram da extrema-direita, Jovem Portugal. E então tinham escrito um artigo assim, muito veemente, contra dizer que aquilo era um pavilhão soviético. E então, que aquilo era por causa dos padres que havia lá. O meu irmão foi ao bacelar lá e disse: olha, uma coisa tão estúpida como a que escreveste só podias ser tu. E de facto acertou. E depois, só que a PIDE apareceu e prendeu os mais excitados, que eram eles. Resultado, quando chegaram, sentiram-se enganados, e então foi aí que o governador civil exigiu a minha saída do Porto, e depois aconteceram coisas em Lisboa, saí também de Lisboa. Que foi, e eu devo ao Porto, o grande prémio da minha vida. Porquê? E depois, numa conferência lá em Lisboa, que não era minha, mas eu fiz uma intervenção e tive de sair do país. E fui para Roma. Estava o concílio a ferver. Eu pude participar dos debates, todos que corriam de todos os países. Foi um agradecimento. Mas o meu agradecimento maior
foi o ter conhecido nessa altura, ir às audiências do Papa João XXIII. Eu creio que a gente nunca será capaz de reconhecer na Igreja. A sociedade reconheceu. Ele é que fez o diálogo também entre comunistas e católicos e tudo isso. Mas eu ia às audiências públicas dele e aquilo estavam pessoas com pancartas, ainda não era com esta... Era tudo muito mais modesto. E ele dizia: tu és de tal sítio, olha, leva um abraço para um amigo lá, e dizia o nome da pessoa. Depois aparecia outro. E de repente eu tive a consciência de que era a Igreja. Aquele Papa era o pároco mundial. Uma pessoa que tratava das pessoas todas. Foi aí que eu disse: isto não vai acabar. E então foi muita alegria que eu vivi, porque eu tive a graça também, antes de ter estudado em vários países e ter conhecido coisas fantásticas. Mas depois, o que aconteceu? Aconteceu que eu nunca escolhi trabalho nenhum. Respondi a pedidos que me fizeram. Foi por isso que fui para Moçambique, foi por isso que fui para Angola, foi por isso que fui para a América Latina, foi por solicitações. Pediam para ir dar um contributo e eu ia. Ora, portanto, eu fui uma pessoa beneficiada de muitos países e muita gente. Portanto, eu estou agradecido à vida que me deram. Mas agora há uma coisa só. E acabo. Vocês sabem que há uma coisa que sempre me impressionou, e o sobrinho Simões disse que escreveu isso lá no laboratório dele, uma frase que não é minha, que é uma pergunta de Deus no livro do Gênesis, por causa da morte do Abel com Caim. É Deus que pergunta: o que é que fizeste do teu irmão? Depois está toda a história que vem. Esta é a pergunta essencial da nossa vida. E para quem é crente, é a única pergunta grande que Deus nos faz. E depois há a religião verdadeira e a religião ritual. Nós temos uma coisa que eram os samaritanos, era mal vistos pelos judeus, que tinham feito uma separação, tinham também um templo. E, portanto, o samaritano era sempre asneirento. O samaritano fazia tempo de mal. Jesus deu sempre os bons exemplos com os samaritanos. Os samaritanos é que faziam as coisas boas. E então há aquela história de vai o sacerdote e vai o levita para o culto, para o templo, e veem um na valeta e não fazem caso, porque até se podiam manchar para o culto divino. E o samaritano pegou nele, pô-lo acima, tratou-lhe das feridas, pôs acima da sua, levou uma estalagem e disse: olha, eu tenho de seguir viagem, mas quando vieram, vocês tratem dele que eu vou pagar tudo. Chama-se isto a ética samaritana. O olhar para o lado, olhar como é que estão as outras pessoas, ver como é que estão as outras pessoas. E depois, Evangelho de Mateus, acabou o juízo final, aquilo que nos julga, aquilo que é o nosso julgamento. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu, vestiste-me. Estava na cadeia, visitaste-me. Estava no hospital. Então há esta coisa que ao nível bíblico, porque na Bíblia há muita coisa que eu nem sequer quero ler. Há muitos salmos que eu passo à frente. Meu Deus, que desgraça. Que o Frei Francolino fez um grande trabalho exegético para mostrar que na Bíblia há duas tradições. A tradição sapiencial, que é representar poeticamente Deus, Criador do céu e da terra, e depois uma que é
a libertação do Egito. E então eles é que são o povo de Deus, e os outros de quem são o povo? São o povo do diabo. E então o que é que fazem? É uma coisa tremenda. Aquele Deus manda matar os outros que estavam na sua terra para dar a terra ao povo de Deus. Quem é que escreveu aquilo? Precisamente os nacionalistas. Escreveram nacionalistas. Escreveram uma coisa que para ser um povo eleito, um povo privilegiado, dá cabo dos outros povos. Ora, um Deus que mata, que se mate ele. É impossível. Então, é um Deus falso, é um ídolo. Esse é que é um verdadeiro ídolo. E agora acontece que esse mau exemplo ficou, depois passou para outras religiões e passou para muitas coisas, que é realmente fazer de Deus um matador. É horrível. E, portanto, mas há uma coisa que eu acho sempre fantástica. Jesus na cruz diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E é verdade, não sabem. As pessoas que andam a fazer mal não sabem o que andam a fazer. Eles pensam que sabem. Têm ódio, têm maldade no coração e tudo. Pensam que sabem, mas não sabem. Andam a estragar o mundo. Pecar é estragar. Pecar é estragar a nossa vida intelectual, a nossa vida afetiva, a nossa vida de relação. Isso é que é pecar. Pecar é estragar o mundo. Ora, o que eu desejava para as pessoas todas, com religião, sem religião, com religião verdadeira, com outra falsa religião, com políticas falsas, com políticas verdadeiras, mas as pessoas que descubram o que é que lhe diz a consciência. E a consciência tem um princípio fantástico, chamavam-lhe a regra de ouro. Negativa: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Isto é de muitas culturas, de muitas religiões. E depois positiva do Evangelho: faz aos outros o que gostarias que os outros te fizessem. E aqui está toda a sabedoria do mundo. E quando a gente escuta a sua própria consciência, escuta um princípio ético fundamental. O bem é para fazer, o mal é para evitar. Coisa muito simples. Isso. Depois, claro, para viver em sociedade, para organizar isso tem a ciência política, que deve depender de uma ética, mas a vida em sociedade, meu Deus, é tão complicada, não é? Tão complicada organizar o mundo. Mas é preciso ter um ponto de referência. Ora, nós vivemos na época do niilismo. Não há valores. Vale tudo. Vale tudo. E até grandes causas são muito mal servidas. É por isso que eu acho que a gente devia rezar. Sabem o que é rezar? É uma pessoa um dia parar e escutar o seu coração. Porque Deus não está dependente dos sacramentos, Deus não está dependente das religiões, Deus não está dependente. Deus fala no coração de cada pessoa. Quando é para o bem, é Deus. Quando é para o mal, é o antideus. Porquê? Porque no Evangelho a gente aprende uma coisa. Que Deus, até havia uma oração tão bonita antigamente num português fantástico, que era Deus humanado. Deus feito um de nós. Deus feito um de nós. Para quê? Para que nós cuidemos uns dos outros. Agora, programas políticos são fundamentais, programas económicos são fundamentais, mas se não tiverem por guia, se aquilo que os esperar não for o bem de todas as pessoas, oh meu Deus, andam a alimentar os jornais de dar más notícias, não é?
Então, houve da corrupção, houve aquela, houve aquela outra, e agora com estas coisas, tudo também mentiras misturadas, a gente já não sabe